Conta pra mim, você já está usando o minoxidil ou tem pensado em usar o minoxidil? Você sabia que talvez o minoxidil possa não ser o melhor medicamento ou a melhor opção para o seu problema de queda capilar? Meu nome é João Gabriel, eu sou tricologista e já atuo há quase 10 anos ajudando homens e mulheres a enfrentar os seus problemas com queda de cabelo. Dessa maneira, eu sempre procuro observar qual é a causa por trás da queda intensa de cabelo e dessa maneira conseguir ajudar de uma forma muito mais eficiente que resolva o problema na causa. E a gente não fica simplesmente corrigindo sinais e sintomas, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou te explicar da onde vem o minoxidil, para você entender se no seu caso ele faz ou não sentido para você, tá bom? Para começar, vamos entender historicamente quando que o minoxidil foi criado. O remédio minoxidil ele foi desenvolvido na década de 1970. Lá na década de 70, não tinha uma preocupação real em tratamento de queda de cabelo. Então o minoxidil ele não foi criado para essa finalidade. O minoxidil ele foi criado no primeiro momento para o tratamento de hipertensão arterial severa, o que significa tratar pessoas que sofriam com pressão alta. Então a sua finalidade era ser usado pela cardiologia, ok? Só que o que foi observado? Alguns dos pacientes que faziam uso do minoxidil observavam um certo efeito colateral, um sinal clínico muito perceptível, que era algo chamado hipertricose. A hipertricose não é a mesma coisa que crescimento capilar. Hipertricose é o crescimento anormal de pelos. Então, muitas pessoas, principalmente as mulheres, observavam que crescia mais pelos nas regiões como o braço, regiões da mandíbula, no rosto, né, que é uma espécie de barba. Afinal de contas, nenhuma mulher quer ter barba. O que toda mulher quer ter é cabelo na cabeça e o rosto, geralmente, sem pelos. Mas o minoxidil, ele provocava uma reação diferente. Ele fazia crescimento de pelos também no rosto. Outro ponto, pessoas que tinham o que a gente chama de pelo velos, que é aquele pelo bem fininho, observavam que esse pelo ficava mais espesso. E claro que uma parte da população que apresentava este efeito colateral também relatava que observava que os pelos da cabeça, ou seja, os cabelos, eles aparentemente ficavam um pouco mais grossos, em alguns casos até voltava a nascer, onde não tinha mais cabelo. Mas como eu disse para você, nós estamos falando de um efeito colateral, ou seja, um efeito colateral não vai ser algo que será observado em todas as pessoas. Afinal de contas, se o efeito colateral for observado em todas as pessoas, o medicamento ele passa a não ser para aquela finalidade a ser usada, tá bom? Mas o que aconteceu? Como nós sabemos, toda medicação, quando é criada para uma finalidade e ela acaba melhorando a performance ou o efeito em outra finalidade, principalmente quando esse efeito secundário é estético, acaba sendo amplamente mais vendido do que quando é usado para a finalidade principal. Logo, começou a surgir os boatos que o minoxidil ele melhorava o desenvolvimento dos cabelos. Foi então quando teve um boom no setor farmacêutico e muitas pessoas começaram a procurar comprar o minoxidil nas drogarias para tratar seus problemas capilares. Logo, começou a ter muitas notificações em relação ao uso indiscriminado dessa medicação. Assim como hoje a gente pode ver. Vou dar um exemplo. Existe uma medicação atual chamada Ozempic. O Ozempic ele foi criado no primeiro momento para cuidar de pessoas com obesidade. Só que passou a ser usado para situações que a pessoa nem tem sobrepeso ou obesidade, mas para situações que a pessoa ela quer melhorar a estética, quer melhorar e ficar com um shape mais bonito ou mais estético para o verão. Só que neste caso, o minoxidil foi parecido. Muitas pessoas começaram a usar um remédio para tratar pressão arterial elevada, ou seja, hipertensão, para uso estético. Logo, começou a observar uma série de efeitos colaterais nas pessoas. Porque o contrário de hipertensão é um estado que a gente chama de normotenso. Normotenso são pessoas que têm a pressão arterial normal, que em média a gente chama de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou mais popularmente conhecido como 12 por 8. Então dessa maneira, pessoas que já têm uma pressão normal ou um pouquinho mais baixa, tem pessoas que têm uma pressão arterial, por exemplo, de 110, de 100 por 70 ou por 60. Vou dar um exemplo. A minha pressão arterial
ela sempre está em torno de 10 por 6 ou 10 por 7. Então, dessa maneira, imagina só, uma pessoa que tem uma pressão arterial normal ou uma pessoa que tem uma pressão arterial um pouquinho mais baixa fazer uso de um medicamento antihipertensivo. Imagina o que pode acontecer. Vou ilustrar aqui um possível cenário. Sabe aquelas situações que você está num ambiente muito quente, como por exemplo um ônibus lotado, um metrô cheio, ou está num lugar muito cheio de pessoas e aquele calor absurdo? Você começa a ter uma sensação de mal-estar, não tem? No primeiro momento, a gente passa a apresentar alguns sinais como hipotensão postural, que é quando você não consegue se manter ereto. Você começa a ficar com aquele aspecto meio cansado. Já viu que toda pessoa, quando começa a ficar assim um pouco molenga, a gente procura saber se está tudo bem com ela? Então, esse foi um dos sintomas e sinal observado das pessoas que faziam uso indevido do minoxidil. E aí, dessa maneira, outras pessoas começaram a apresentar desmaios, começaram a apresentar tontura, começaram a apresentar moleza, fraqueza, sensação de cansaço. E todas elas, no geral, começaram a mostrar que tinham a pressão arterial mais baixa do que deveria, porque estavam utilizando uma medicação que não era para aquela finalidade. Então, dessa maneira, o minoxidil ele foi retirado do mercado por um tempo. Então, a indústria farmacêutica o relançou na década de 1980, numa concentração de 2% em uso tópico. Qual o objetivo nesse momento? Reduzir os efeitos colaterais da medicação oral, porque na década de 70 ele foi criado para uso oral. Inclusive, isso remete a uma condição. Vocês têm percebido que muitos profissionais por aí, e principalmente aqui na internet, têm falado sobre uma grande inovação, que é o uso do minoxidil oral? Estão falando sobre o minoxidil oral como fosse um grande lançamento, quando na verdade esse remédio ele foi lançado lá na década de 1970. O que eles estão fazendo agora é só tentar relançar uma medicação que já foi retirada do mercado há muitas décadas, que de 1970 para agora, anos 2020, nós estamos falando aí de mais de 50 anos, que é neste ano que eu gravo esse vídeo para você, nós estamos em 2023. Então, sabendo disso, em 1980, quando foram usar o minoxidil a 2%, foi observado que o efeito dele era muito baixo. Menos de 10% das pessoas que faziam uso do minoxidil a 2% apresentavam uma melhora significativa. Logo, a cada 10 pessoas, apenas uma apresentava alguma melhora sutil. As outras 9 não tinham benefício nenhum com o minoxidil tópico. Mas como a propaganda em cima dele foi muito forte, ele acabou sendo vendido para milhões e milhões e milhões de indivíduos que em todo o mundo sofrem com alguma condição de queda capilar. Aí quando a gente pensa, nossa, mas se ele foi vendido e não tinha tanto efeito, por que ele foi tão comercializado? Porque até então não existia nenhuma medicação que de fato tinha efeito para tratar a queda de cabelo. Nós não tínhamos estudos sobre medicamentos eficientes que tratavam queda de cabelo. E a queda de cabelo já é um problema que acomete homens e mulheres há milênios. Para você ter uma ideia, tem estudos que são feitos na múmia da Cleópatra, que existiu no período antes de Cristo, na época juliana do Império Romano, que observou que a Cleópatra sofria de alopecia androgenética. Inclusive, alguns papiros orientaram que a Cleópatra ela fazia uso de óleos vegetais e essenciais no intuito de tratar a queda de cabelo. Inclusive, tem estudos até mais antigos da Grécia Antiga que remontam o uso de urtiga dioica e azeite misturados para poder conseguir fazer o tratamento de calvície e queda de cabelo. Desta maneira, quando nós falamos deste tipo de condição, nós estamos falando de um problema que já acomete a humanidade há muitos e muitos e muitos anos. Sabendo disso, você precisa entender que o minoxidil ele começou a ser vendido porque ele se mostrou como uma luz no fim do túnel, e não porque ele era a melhor medicação. Ficou claro isso? Agora nós vamos dar continuação à história do minoxidil. Então, depois da década de 80, nós vamos dar um salto para a década de 1990, quase 10 anos depois. Em 1990 foi quando a solução de minoxidil a 5% entrou no mercado. E aí, dessa maneira, foi observado que ele respondia em aproximadamente 37,3% dos usuários. Mesmo assim, nós não vamos falar que é o melhor medicamento de todos.
Afinal de contas, a cada 10 pessoas que sofrem com queda de cabelo, vamos supor que 4 apresentavam um grau de melhora, as outras 6 não apresentavam melhora nenhuma. Então, sabendo disso, nós não estamos falando que 4% curava a queda de cabelo, que esses quase 40% curava a queda de cabelo, que esses quase 40% tinham seu problema resolvido porque os cabelos ficavam mais grossos. Não é isso. Havia relatos de observação de melhora nesses quase 40% das pessoas, ok? Agora a gente precisa entender o seguinte. João, tá, então já ficou claro. O minoxidil ele foi criado então na década de 1990 para tratar a pressão arterial. Depois, em 1980, ele foi usado então como solução tópica. E aí depois, em 1990, ele foi usado numa concentração maior de 5%, no intuito de reduzir o efeito colateral e tentar melhorar o efeito no cabelo. Mas como que ele consegue estimular o cabelo, afinal de contas? Ótima pergunta. Todo medicamento antihipertensivo, não vou dizer todo, né, mas boa parte dos medicamentos antihipertensivos, eles têm um objetivo, que é fazer um efeito chamado vasodilatação. Para você entender sobre, quando você está lavando o quintal, por exemplo, se você mora em apartamento, existia uma época que a maioria das pessoas moravam em quintal, em casas. E geralmente as pessoas lavavam as suas casas com mangueiras. Então dessa maneira, se você pegar a mangueira e for lavar, você vai ver que quase não tem pressão a água. Então o que era feito? Reduzia o diâmetro da mangueira, geralmente colocando o dedo na ponta da mangueira, dessa forma fazendo o esguicho se tornar muito mais potente. A pressão arterial aumentada, a hipertensão, é algo parecido. Ocorre uma constrição dos vasos sanguíneos, dessa forma a pressão arterial dentro dos vasos fica muito alta. Então é isso. O seu sangue ele passa a ficar com uma pressão muito elevada, porque o vaso sanguíneo ele fica mais contraído. Então, quando você usa uma medicação vasodilatadora, você vai abrir o diâmetro do vaso sanguíneo. Então, dessa maneira, assim como na mangueira, a pressão desce. Sabendo disso, o minoxidil ele é uma droga vasodilatadora. Então, o efeito principal dele é aumentar a permeabilidade de sangue nos tecidos periféricos, como, por exemplo, a pele do couro cabeludo e o bulbo capilar, recebendo mais oxigênio e nutrientes. Entendeu? Então, este é o efeito principal esperado pelo minoxidil. Agora a gente tem que entender uma coisa. Toda medicação, ela tem o que a gente chama de efeito de primeira passagem e algumas medicações têm o que a gente chama de efeito de segunda passagem. Lembra que lá na década de 1970, o minoxidil ele foi usado via oral? Então, quando fazia uso de minoxidil oral, quando ele era ingerido, ele é absorvido lá no intestino, e aí ele vai do intestino para o fígado, no que a gente chama de efeito de primeira passagem. Quando ele passar ali, ele vai passar por um conjunto de enzimas que a gente chama de sistema citocromo P450. E lá neste sistema, o minoxidil ele vai sofrer a sua primeira transformação. Depois ele vai correr em toda a circulação sanguínea e vai voltar para o fígado, na qual ele vai sofrer um efeito de segunda passagem, na qual ele vai ser metabolizado por um outro conjunto de enzimas conhecidas como sulfotransferases. E aí ele vai ser ativado numa forma que a gente chama de minoxidil sulfato, que de fato é a forma ativa do minoxidil. E aí sim ele se torna um princípio ativo que vai ter essa ação vasodilatadora. Ficou claro? Então é assim que o minoxidil funciona. Só que a sulfotransferase ela é utilizada lá no fígado, ou seja, ela é produzida lá no fígado. E aí alguns estudos observaram que a maioria da população, da população, não tem sulfotransferase no couro cabeludo, ou seja, lá no folículo capilar. Dessa maneira, a grande maioria das pessoas não vai fazer a conversão do minoxidil em sulfato de minoxidil, que é a sua forma ativa. Esse é um dos fatores que faz com que o minoxidil ele não funcione em boa parte da população. Outro ponto que também temos que observar é que a maior parte das pessoas que fazem uso do minoxidil, elas relatam, depois de algumas semanas ou meses usando minoxidil, um aumento da sensibilidade ou ardência e desconforto no couro cabeludo. Isso acontece porque a solução de minoxidil ela pode conter álcool na sua fórmula.
E aí, dessa maneira, o álcool ele se torna irritativo para a pele. É só nós lembrarmos em um período remoto que a gente teve que usar álcool com muita frequência nas nossas mãos. O que aconteceu? As mãos ficavam muito ressecadas. Tanto que muitas pessoas andavam com um frasquinho de álcool em gel e andavam com um frasquinho de creme hidratante para mãos. Não sei se você chegou a fazer isso, mas muitas pessoas fizeram, inclusive eu. Eu até cheguei a apresentar algumas fissuras na ponta dos dedos e na lateral dos dedos, de tanto que a minha mão ressecava de passar álcool a todo momento. Aí você pensa, nossa João, mas a indústria farmacêutica ela não pensou em nada para tentar resolver esse tipo de problema de atividade do minoxidil? É claro que pensou. Afinal de contas, a indústria ela quer vender mais medicamentos. É assim que funciona o plano de negócio dela. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Muito simples. Ela decidiu criar um minoxidil chamado sulfato de minoxidil. Já é a forma ativa do minoxidil. Então, ele não precisaria ter o efeito de segunda passagem. Sabendo disso, o minoxidil sulfato ele já teria um efeito direto no bulbo capilar. Brilhante, resolver o problema. Só que não. Por quê? Quando você associa este elemento sulfato a uma molécula farmacológica, ela fica com peso molecular maior. Ela se torna maior e mais pesada. Dessa maneira, ele não conseguia passar pela pele, ele não penetra o couro cabeludo. Foi então que a indústria farmacêutica ela associou ali na solução de minoxidil uma substância chamada propilenoglicol. Se você faz uso de minoxidil, você pode até olhar no rótulo que provavelmente vai estar escrito solução alcoólica e propilenoglicol. Por que propilenoglicol? O propilenoglicol ele é uma solução um pouquinho abrasiva. Ele irrita a pele, facilitando a penetração dessa molécula grande de minoxidil. Então pensa, o minoxidil era pequenininho, então ele conseguia penetrar. Agora você pega uma molécula grande, você tem que forçar a entrada dele. Só que nós estamos falando da pele. Então, dessa maneira, se você precisa usar o propilenoglicol uma vez ou outra, pode dar certo. Agora, quando você tem que usar uma medicação todos os dias, durante um longo período de tempo, só que essa solução ela é irritativa, o que vai acontecer? Você vai causar sensibilidade na pele. Então, dessa maneira, o minoxidil ele acabou causando um outro tipo de problema. Porque existe algumas moléculas chamadas de inflamatórias, que a gente também chama elas tecnicamente de procatagênicas. O que eu quero dizer com isso? O ciclo capilar tem 3 fases. Depois eu vou falar com vocês mais específico de cada uma dessas fases do ciclo capilar. Só que a fase principal do cabelo a gente chama de fase anágena, que é quando o cabelo cresce. A segunda fase é a catágena, que é quando ele para de crescer e se prepara para a terceira fase, que é a fase telógena, onde ele cai. Na fase catágena, você vai ter a interrupção do ciclo do cabelo. Então, existem algumas moléculas inflamatórias que ativam essa interrupção do ciclo, fazendo com que o cabelo ele caia precocemente. Sabendo disso, quando você usa uma substância que irrita o couro cabeludo, o que vai acontecer ali? Você vai criar uma inflamação, aumentando 3 substâncias principais. Prostaglandina D2, depois você vai aumentar o TNF-alfa e você vai aumentar também as interleucinas inflamatórias, como a interleucina 1 e a interleucina 6. Desta maneira, elas vão interromper o ciclo capilar. Então, muitas pessoas apresentam um tal de efeito shedding depois de algumas semanas ou meses usando minoxidil. Isso acontece porque pode causar tanta sensibilidade e irritação no couro cabeludo que o cabelo passa a cair em um volume cada vez maior. Então, dessa maneira, o minoxidil você já entendeu que existe uma série de variáveis que pode fazer com que ele não funcione para você. E além disso, o efeito dele é um vasodilatador. Agora vamos tentar entender de uma forma bastante breve quais são as principais causas de queda de cabelo. Num primeiro momento, um dos principais fatores que causa a queda de cabelo é a calvície androgenética, também conhecida como alopecia androgenética. Ela é causada por causa de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que converte testosterona em DHT dentro do folículo capilar. Então, do que adianta você usar um vasodilatador se o seu problema pode estar relacionado à conversão de um hormônio? Faz sentido? Eu acredito que se você acompanhou o vídeo até aqui, você viu que não faz sentido nenhum. Segundo ponto, existe uma desordem chamada eflúvio telógeno,
que ela é responsável pela queda de cabelo em quase 80% das mulheres adultas em alguma fase da vida. E cada vez mais temos homem apresentando o eflúvio telógeno. O eflúvio é uma queda intensa de cabelo que é causada principalmente por níveis baixos de ferro, na qual podemos observar pela ferritina menor que 100 nanogramas por ml, e podemos observar também na hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro, quando a gente avalia e diagnostica um caso de anemia. Sabendo disso, se você tiver um eflúvio telógeno, por exemplo, que pode estar relacionado à deficiência de ferro, ou deficiência de vitamina B12, ou deficiência de vitamina D, ou deficiência de proteínas, de que adianta usar uma substância que ela é vasodilatadora? Faz sentido para você? Eu acredito que não. E nós também vamos com terceira possibilidade, que é as desordens autoimunes, que nós vamos dividir entre cicatriciais e não cicatriciais. Entre as cicatriciais, nós teremos o líquen plano-pilar, que é a principal alopécia cicatricial de todas. Depois nós vamos ter uma variação do líquen plano-pilar, chamada alopécia frontal fibrosante, e teremos outras alopécias cicatriciais também. Então, todas elas têm em comum que elas são condições autoimunes, a qual ocorre uma destruição do folículo capilar. Então imagina, o seu sistema de defesa ataca o folículo capilar e faz com que você perca esse folículo. Do que adianta usar um vasodilatador para tentar corrigir isso? Em alguns casos, as doenças autoimunes elas têm uma inflamação ativa tão intensa, e toda inflamação tem vasodilatação, que ao colocar o minoxidil, que ele vai provocar ainda mais a vasodilatação, você pode fazer o equivalente a pegar uma fogueira e jogar gasolina em vez de tentar apagar o fogo com água. Então você pode agravar muito mais a situação da inflamação do seu couro cabeludo. Então, entendendo quais são as principais causas que nós teremos aí de queda capilar, do que adianta usar um vasodilatador para a grande maioria delas? Por isso que é preciso ter um olhar integrativo e mais abrangente na hora de fazer o cuidado da queda de cabelo ou da calvície, para que dessa forma seja realmente tratado a causa do problema e não tenta remediar os sinais e sintomas com qualquer outro tipo de medicamento. Talvez você não concorde comigo, talvez você possa estar tendo ótimos resultados com minoxidil e está tudo bem. Eu não estou aqui para orientar pessoas que estão tendo sucesso com seus tratamentos, mas eu estou aqui para apresentar uma luz para aquelas pessoas que talvez estejam frustradas achando que o caso não tem solução. Mas eu gostaria muito de saber de você. Você já usou o minoxidil? Tem tido bons resultados? Conta aqui para mim nos comentários. Eu gostaria muito de saber qual é a sua experiência com essa medicação. E também eu quero te alertar para uma coisa. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, na qual eu vou te ensinar maneiras que você pode ter de tratar a sua queda de cabelo de uma forma eficiente e muito segura, sem se submeter a efeitos colaterais indesejáveis, tá bom? Lembra sempre, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com seus amigos. Afinal de contas, tantas pessoas estão por aí usando medicamentos que talvez estejam fazendo tanto mal e não estejam tendo benefício nenhum. Assim como você foi beneficiado por este conhecimento, ajude outras pessoas a também serem. E além disso, se você ativar a notificação, você vai ser lembrado toda vez que um vídeo novo for publicado. Você pode também se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, quando você se inscreve, você mostra para mim que o meu trabalho está fazendo efeito, que o meu trabalho é eficiente e está te ajudando. Aí dessa maneira eu me sinto mais estimulado a continuar produzindo conteúdo para você, tá bom? E aqui na descrição do vídeo tem um super presente para você. Então leia aqui na descrição que você vai ver algo que eu deixei muito especial, que é dedicado apenas para quem está preocupado em cuidar da própria saúde e quer resolver seu problema de queda de cabelo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.